O pessoal está gravando então novamente, bom dia a todos, né? A gente vai dar continuidade à nossa aula que a gente tinha parado aí estudando dentro do princípio da boa-fé, os efeitos desse princípio da boa-fé, e dentro dos efeitos a gente já tinha comentado aí um pouquinho sobre a suprécio e a surrécio, né? E a gente segue então a partir da suprécio e da surrécio. Eu compartilhei a tela aí com vocês, e se vocês puderem confirmar que estão visualizando a tela compartilhada, eu agradeço, né? Bom, pessoal, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui na tela, que aparentemente ficou pequena, né? Vou tentar trabalhar com um pouco mais de zoom. Agora acredito que tenha ficado um pouquinho melhor. Mas ele, com o zoom, ele saiu do ponto, né, que a gente tinha parado. Bom, pessoal, então a gente estava estudando aí o princípio da boa-fé. A gente já tinha comentado sobre a suprécio e a surrécio, né? E agora a gente dá continuidade aí falando um pouquinho sobre um outro efeito, uma outra decorrência do princípio da boa-fé, que é o tukuoki, né? Tukuoki. O tukuoki, ele vem de uma expressão que teria sido proferida pelo Júlio César quando o Brutus o esfaqueou, né? O assassinou no plenário do Senado Romano. Né, teria dito tu quoque Brutus, que significa até tu Brutus, né? E essa expressão era usada então como uma forma de se tentar coibir comportamentos surpreendentes, né? Como forma de coibir uma tentativa de uma parte tentar surpreender a outra parte ou pegar a outra parte de surpresa, né? A gente não pode agir dessa forma dentro dos contratos, né? Em razão do princípio da boa-fé, todos os elementos do contrato, né? Tudo que envolve esse contrato deve ser exposto de forma clara, precisa, né? Sem que uma parte tente pegar a outra parte de surpresa, tenta surpreender a outra parte, né? Essa é a ideia, então, dentro do tukuoki. Uma parte ele não pode surpreender a outra parte, né? Todos os elementos do determinado contrato, ele deve ser, de fato, exposto aí, né? Nada pode ser ocultado. Pessoal, uma decorrência aí desse princípio do tukuoki, e por isso que, até para ganhar tempo, em razão do atraso pelo feriado da semana passada, e eu vou deixar para estudar, então, posteriormente, são os vícios redibitórios, né? São os vícios redibitórios. Se uma parte tem, de fato, conhecimento daqueles vícios redibitórios, aqueles vícios redibitórios devem ser expostos, contados à parte adversa, para que o adquirente, por exemplo, do produto ou do serviço, tenha realmente ciência de todos os elementos pertinentes àquele determinado bem, né? Então, se eu vou vender um veículo, e o veículo, por exemplo, está com defeito no ar-condicionado, né? Eu devo contar esse defeito no ar-condicionado para não pegar a outra parte de surpresa, né? E claro, se eu não contar esse vício, né, no ar-condicionado, ele configurará vício oculto, ele configurará, então, vício redibitório e permitirá que a outra parte tome as medidas que entender cabível, né, na proteção do seu direito, no resguardo do seu direito. E a gente vai estudar justamente esses vícios redibitórios e essas medidas que a outra parte pode tomar para evitar o prejuízo, né, em razão do vício. Então, com mais afinco, né, com mais profundidade, a gente estuda os vícios redibitórios daqui a pouco. Mas os vícios redibitórios não deixam de ser uma decorrência do próprio tukuoki, né, da necessidade de se expor todos os elementos do negócio ou do objeto negociado para evitar de se pegar a outra parte de surpresa, né? Esse é o tukuoki. Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, e hoje bem rapidinho, porque a gente precisa cumprir uma grande extensão da matéria, porque nós não tivemos aula semana passada, o exceptio doli,
Agora vamos estudar o exceptio doli, né? E o exceptio doli significa exceção de dolo alheio, né? Ou defesa contra dolo alheio, contra má-fé alheia, né? E o grande exemplo que a gente tem de exceptio doli é a exceptio non adimplente contractus. Exceptio non adimplente contractus. O que é a exceptio non adimplente contractus? Em uma tradução livre, é a defesa de contrato não cumprido, né? Exceptio non adimplente contractus é a defesa de contrato não cumprido. Pelo qual, olha só, se o contrato é um negócio jurídico e, portanto, quanto às vontades envolvidas ali, se tem ao menos duas vontades, né, algo, então, bilateral, de modo que, se uma parte se compromete a cumprir algo perante a outra parte e a outra parte se compromete a cumprir algo perante uma parte, se uma das partes não cumpre, pela exceção de contrato não cumprido, a outra parte não tem obrigação de cumprir aquilo que prometeu, né? Pela exceção de contrato não cumprido e partindo do pressuposto que os contratos são negócios jurídicos bilaterais, uma parte só deve cumprir o que prometeu ou uma parte só pode exigir o cumprimento da outra parte se tiver cumprido a sua própria parte. Por exemplo, no contrato de compra e venda, o Milton prometeu vender o carro e me transferir a propriedade do carro se eu pagar o preço que ele pediu pelo carro. E eu prometi pagar o preço que ele pediu pelo carro. De modo que eu pago, o Milton entrega o carro. Agora, se eu não pago, o Milton não vai ter obrigação nenhuma de entregar esse carro. E se eu exijo que ele me entregue o carro, primeiro ele vai me exigir que eu pague o preço. E enquanto eu não pagar o preço, ele não é obrigado a entregar o carro, né? Essa é a ideia por trás da exceção de dolo e exceção de contrato não cumprido. Como negócio jurídico, como o contrato é um negócio jurídico bilateral, uma parte só tem que cumprir a sua obrigação se a outra parte tiver cumprido a dela. E para que uma parte exija que a outra cumpra a sua obrigação, ela, a parte, deve cumprir a sua própria obrigação de forma prévia aí. E se uma parte não cumpre a sua obrigação, mas exige que a outra cumpra a dela, a outra poderá se valer, então, de uma defesa que é a exceção de contrato não cumprido, a exceptio non adimplente contratus, a exceção de dolo, e, portanto, com isso, se recusar ao cumprimento da obrigação, enquanto a outra parte não tiver cumprido a parte dela. Nas aulas anteriores, eu me lembro que eu comentei com vocês daquela jogada que a galera faz com seguro, né? A pessoa não quer ter seguro direto, porque ela entende que não precisa. Mas ela vai fazer uma viagem, né? Ela vai fazer uma viagem com o seu carro, e nessa viagem ela entende que colocará o carro em situações de um risco maior, de um incremento de risco. E aí, para essa viagem, essa pessoa entende que ela necessita de seguro. E aí ela vai às seguradoras e pede a contratação, né, de um seguro só para um determinado período. E as seguradoras não fazem isso, porque elas entendem que, nesses casos, o risco é muito grande, né? E portanto, a chance de ocorrer o sinistro e a seguradora ter que pagar a indenização também é muito grande, e ela pode, então, eventualmente ter prejuízo. E as seguradoras costumam se recusar a fazer o contrato de seguro por determinado período de tempo aí. E aí, o que a pessoa que quer ter o seguro faz? Ela faz o seguro por um ano, que é o período normal, né, corriqueiro aí que se faça seguro, e parcela o valor do prêmio nesse período, né, nos meses desse período. E justamente quando ela estiver viajando, nos meses que ela estiver viajando, ela paga a parcela, de modo que ela está cumprindo a sua obrigação, que é pagar o segurado está cumprindo a sua obrigação, que é pagar o prêmio, e se ele está cumprindo a sua obrigação de pagar o prêmio,
a outra parte, que é a seguradora, tem também que cumprir a sua obrigação, que é pagar a indenização em caso de sinistro. Então, se ele está em dia com as parcelas e ocorre um sinistro, a seguradora também é obrigada a pagar a indenização por conta de sinistro ocorrido. Agora, terminando a viagem, o segurado, então, para de pagar essas parcelas. Ele não paga mais essas parcelas. Ele se torna inadimplente. Ele se torna inadimplente. E aí que, nesse período posterior, ainda que o contrato de seguro seja por 1 ano, como o segurado está inadimplente, se ocorrer um sinistro nesse período que ele está inadimplente, como o segurado não cumpriu a sua obrigação, a seguradora, então, por excepcio não adimplente contratos, também não é obrigada a pagar a indenização pertinente. Também não é obrigado a pagar a indenização pertinente. Então, na verdade, o que se tem é a exceção de contrato não cumprido. E aí aqui te perguntou, mas a seguradora não vai executar esse contrato e as parcelas? Ela até poderia, mas ela não faz isso, né? Por quê? Ela sabe que pela exceção de contrato não cumprido, pode ocorrer o sinistro que for, ela não vai ser obrigada a pagar indenização, porque o próprio segurado está previamente inadimplente com as parcelas. E se uma parte não está cumprindo a obrigação dela, a outra parte também não terá que cumprir a obrigação dela, outra parte. Então, na prática, a seguradora acaba deixando quieto aí, né? Acaba deixando quieto porque ela sabe, então, dessa defesa, dessa exceção de contrato não cumprido, e na prática o que se tem é uma revogação do próprio contrato, né? Uma extinção do próprio contrato, né? Isso acontece bastante, né? Bom, pessoal, então, importante aí dessa exceção de dolo é o entendimento dessa exceptio non adimplente contratos. Se uma parte não cumprir a obrigação dela, ela não pode exigir que a outra cumpra. E se ela, mesmo não cumprindo a obrigação, eventualmente exigir que a outra cumpra, a outra parte, né, que não quer cumprir a obrigação, faz sua defesa com base, então, na exceptio non adimplente contratos, né? Se uma parte não cumpre a dela, a outra parte não é obrigada a cumprir, e ela se defende, então, pela exceptio non adimplente contratos aí, né? Se isso aqui cair na prova, né, coloquem aí que é uma decorrência da bilateralidade dos contratos, né? É uma decorrência da bilateralidade dos contratos. Pessoal, depois aí, seguindo bem rapidinho, em razão da quantidade de matéria, nós precisamos comentar um pouquinho sobre esse duty to mitigate the loss, né? Duty to mitigate the loss. Eu acredito que não, né? Acredito que não, né? Vamos ver até onde a gente consegue chegar no semestre. Se a gente avançar bastante, a gente vai ter matéria 100% nova, né, na prova. Se a gente não avançar bastante, aí eu vou ter que pegar alguns pontos dessa matéria sim, né? Vai depender aí do quanto a gente conseguir avançar. Porque a nossa prova provavelmente já é na semana, deixa eu olhar aqui no calendário, mas provavelmente a nossa prova já é na semana do dia 20, né, de junho. Então, provavelmente, nossa prova deve ser 22 de junho, né? Então, já está bem em cima aí. Como a gente teve feriado semana passada, né, imprevisto aí, acabou atrasando um pouquinho. Então, a gente tem aula essa semana, dia 8 e dia 15. Dia 20 já é nossa prova. Não, vai ter matéria nova sim, né? Porque a gente tem aula hoje, dia 8 e dia 15, 4 aulas em cada um desses dias, né? Então, vai ter matéria nova sim. Agora, eu não sei quanto de matéria nova, porque vai depender do quanto a gente vai conseguir evoluir, né? E, na verdade, olha que interessante, eu estava olhando o programa, desse semestre, ele abarca só teoria geral dos contratos. Ele não abarca contratos em espécie, né? Então, na verdade, quando a gente chegou até extinção do contrato, nós já vimos toda a matéria pertinente a esse semestre.
porque contratos em espécie não está previsto nesse semestre e provavelmente vocês terão essa aula de contratos em espécie semestre que vem. Só que eu quero entrar, sim, em contratos em espécie, né? Então, dia 8 e dia 15 aí, a gente vai ter matéria nova, que é contratos em espécie, só que pelo programa da faculdade é pertinente ao semestre que vem. Mas a gente entra, sim, e vai cair na prova. Agora, eu não sei o quanto a gente vai conseguir ver dessas matérias aí. Então, a matéria da prova mesmo, a gente vai marcar na última aula, que provavelmente é dia 15 de junho, que a prova provavelmente já é dia 22, né? E aí, a depender da extensão, fica ou só matéria nova, ou se a gente não conseguir ver muita coisa, a gente marca alguns pontos importantes da matéria anterior para essa prova também. E na prova anterior, se eu não me engano, esses institutos aqui dos efeitos da boa-fé não caíram na prova. Então, se cair, né, eventualmente matéria anterior, que é essa que a gente está revisando, eu ficaria tendente a colocar uma questãozinha aí sobre esses institutos referentes aos elementos, aos efeitos da boa-fé, né? Mas a matéria de prova a gente vai marcar no dia 15 de junho, propriamente dito. Mas pode ser que caia a matéria anterior, sim, né? Mas aí a gente volta certinho no dia 15. Bom, pessoal, o Duty to Mitigate the Loss. Veja só, todos os demais elementos ou efeitos da boa-fé, eles eram expressos em expressões latinas, né? Então, a suppressio, a surressio, a exceptio doli, o tu quoque, inclusive uma expressão latina gritada por Júlio César no Senado romano. O próximo instituto que a gente vai estudar, que é o venire contra factum próprio, todos expressos em latim. Agora, esse instituto que a gente está comentando agora, o Duty to Mitigate the Loss, não é expresso em latim, ele é expresso em inglês, porque ele foi importado aí do direito americano, do direito anglo-saxão, né? E ele significa dever de mitigar as próprias perdas. Então, se a gente traduzir de forma livre, esse Duty to Mitigate the Loss significa dever de mitigar, de reduzir as próprias perdas aí, né? E ele veio em razão de contratos de seguro também, né? Foram as seguradoras que trouxeram esse instituto do direito anglo-saxão para o nosso direito brasileiro aqui, né? E o caso que elas alegaram o Duty to Mitigate the Loss e conseguiram importar esse instituto foi caso, por exemplo, de incêndio de veículos, né? Então o veículo pegava fogo, não propositalmente, né? Por um defeito qualquer, né? Sem culpa do proprietário, sem culpa do condutor, o veículo pegava fogo, né? E o condutor simplesmente descia do veículo e cruzava os braços, não fazia nada, deixava queimar esse veículo aí, alegando que, olha, eu não preciso fazer nada porque eu tenho seguro, né? E pode queimar à vontade aí, né? Que eu tenho seguro, não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada. Né? Ou então, o proprietário do veículo propositadamente deixava esse veículo em locais ermos aí, né? Ele não fraudava o seguro, não era fraude a seguro, né? Então, ele não vendia o veículo e falava que ele foi roubado, não. Ele deixava o veículo em lugar ermo, né? Na certeza aí que no dia seguinte, quando ele fosse voltar lá, né? Ele não teria mais o veículo, né? E aí, então, ele acionaria a seguradora e receberia o prêmio do seguro. Nesses casos, as seguradoras, né, trazendo dos Estados Unidos aí, começou a alegar, então, o Duty to Mitigate the Loss, em que o proprietário ele tem obrigação de reduzir as próprias perdas. Por uma questão de boa-fé contratual, o proprietário ele tem o dever de tentar reduzir as próprias perdas. Então, se o veículo pegou fogo, né, ele deve tentar apagar esse incêndio aí, claro, desde que não se coloque em risco, né? O direito não exige heróis, né?
O direito exige a boa-fé, mas o direito não exige heróis. Então, o segurado aí, o proprietário, ele deve tentar apagar esse veículo, claro, nos limites do que foi possível. Então, se o incêndio começou fraquinho e o veículo tem extintor de incêndio, ele deve descer já com o extintor de incêndio para tentar apagar esse incêndio, né? Ou então, né, se o veículo pegou fogo no acostamento e tem terra ali, dependendo de onde foi esse incêndio, jogar a terra para tentar apagar, ou se parou alguém perto, pegar o extintor do outra pessoa e tentar apagar, ou, no mínimo ali, né, o veículo ainda começou a pegar fogo, ligar para os bombeiros, né, falar, olha, meu veículo está pegando fogo, tente vir aqui em tempo e apagar, né? Então, agir de forma a reduzir aquela perda, né? Que não será dele propriamente dita, mas seria da outra parte, que é a seguradora, né? Ou então, né, a pessoa tem o seguro. Isso não quer dizer que ela pode parar o veículo onde ela entender, né, que ela pode deixar esse veículo aberto, né, porque isso, na verdade, incrementa o risco, né, aumenta as próprias perdas, que não é em prejuízo próprio, mas é em prejuízo da seguradora. Então, as seguradoras começaram a alegar, então, esse duty to mitigate the loss, o dever, então, de reduzir as próprias perdas, né? Um outro exemplo, né, que um caso que eu vi, né, o meu cliente alugou uma casa, né, para uma senhora, a senhora saiu de lá e deixou o filho morando, e o filho transformou a casa em uma boca de fumo, e aí a facção rival jogou um coquetel molotov, a gente acha, né, apurou-se que o incêndio foi criminoso, mas não se apurou a forma. Mas a gente acha que jogou um coquetel molotov, porque como era uma boca de fumo, aí tinha muito colchão jogado né, pelo chão aí, e pegou fogo, e esse fogo que começou no chão, né, as labaredas subiram e queimou todo o telhado da casa, né? E essas pessoas aí que estavam residindo na casa simplesmente correram de lá, deixaram a casa queimando, e depois que a casa já estava queimada, voltaram e continuaram morando dentro da casa, e aí eu tive que entrar com ação de despejo em nome do cliente para tirar essas pessoas lá de dentro, né? E claro, eu entrei com ação de indenização por perdas e danos, né? Foi ação de despejo, acumulado com ação de cobrança, e depois uma segunda ação de indenização por perdas e danos pela reconstrução, pelo incêndio, né? E pela reconstrução de toda a área. E veja só, eu não entrei contra a facção rival, porque eu nem sei quem foi a facção rival, nem teria como, né, eu entrar contra a facção rival. Mas eu entrei contra a ação de indenização, eu entrei contra a senhora, que é inquilina, por responsabilidade contratual, porque ela, senhora inquilina, né, ao assinar o contrato, recebe a casa e assume a obrigação de mantê-la, manter a casa, manter o imóvel da forma que ela recebeu. Então, ela tem responsabilidade contratual de indenizar, né? Além disso, eu entrei contra o fiador, porque o fiador, ele contratualmente assumiu a obrigação de pagar todas as quantias devidas pela inquilina. Não só o contrato de seguro, não só o contrato de aluguel, o aluguel em si, ou os consectários normais de uma locação de imóvel, como água, luz, né, IPTU, que são inerentes ao próprio imóvel. Mas também todos os valores e, consequentemente, também o dever de indenizar pelos prejuízos causados. E, além do fiador, eu entrei também contra o filho, né, e todo mundo que foi despejado. Né? Então, na hora que fez o despejo, pegou-se o nome de quem estava lá dentro, né? Eu pedi para o oficial de justiça fazer isso, e eu entrei com ação de indenização, então, contra todos que estavam lá dentro. Ah, professor, mas não foram eles que colocaram fogo na casa. Não, mas quando colocaram fogo, né, um terceiro, sei lá quem, sujeito indeterminado, colocaram fogo, colocaram por conta da conduta deles, né, de utilizar o imóvel como boca de fumo e ter essa briga entre bocas de fumo rivais, entre facções rivais, né? E também alegando o duty to mitigate the loss,
Porque eles morando na casa, começado o incêndio, eles deveriam ter tomado medidas para evitar esse incêndio aí, ou para diminuir os danos causados pelo incêndio. Por exemplo, tentando apagar. Ah, mas o direito não quer herói. Então, eles que ligassem para a polícia, eles que ligassem para os bombeiros. Eles ligaram? Claro que não, porque ali era uma boca de fumo, né? E simplesmente fugiram de lá e deixaram o imóvel queimando, né? E eles foram, então, condenados em razão, né, do mitigate the loss. A inquilina pelo dever contratual, o fiador, né, pela solidariedade em razão do dever contratual da inquilina, e os moradores que estavam lá, né, que foram encontrados lá, foram condenados por omissão em razão do mitigate the loss, o dever de reduzir as próprias perdas aí, né? Então, eles poderiam até ter saído da casa, mas deveriam ter tentado apagar, ou no mínimo aí, ligado para as autoridades, porque as autoridades, então, realmente teriam condições de fazer algo. Mas não deixaram queimar, e aí o dano do proprietário locador foi muito maior em razão da conduta omissiva daqueles moradores do imóvel, né? Então, esse duty to mitigate the loss, ele é bem interessante. Ele é bem interessante. Pessoal, naquelas ações que eu comentei, naquela ação que eu comentei com vocês, que eu entrei para um velhinho pedindo o home care para ele, eu também alego o duty to mitigate the loss, né? Eu coloco lá, olha, é mais barato para a operadora de saúde, né, ela fornecer o home care. Porque se houve pedido de home care e ela não fornece, ela está se omitindo. E se esse paciente vem a falecer por conta de omissão, né, primeiro, tem a possibilidade de ter crime de homicídio, não doloso, né, evidentemente que ninguém quer, muito menos o plano de saúde, quer a morte do segurado, do paciente. Então, não é doloso. Mas pode ser culposo, pode ser culposo, né? Inclusive, com possibilidade de ser um crime comissivo por omissão, né? Se o juiz entender que, pelo dever legal, o plano de saúde se torna garante, né? Se torna garante daquele determinado paciente, né? Agora, isso na seara penal, né? Na seara civil, pode gerar, então, uma indenização, né, pela morte desse paciente, com previsão expressa aí no artigo 948 do Código Civil, né? A indenização por morte, ela tem previsão expressa no artigo 948 do Código Civil, né? E isso, né, se procedente, vai ficar muito mais caro para o plano de saúde do que pagar o home care, né? Então, eu coloco lá, também na minha petição inicial, que o plano de saúde ele tem a obrigação de fornecer o home care, até com o dever, né, de mitigar, de reduzir as próprias perdas, porque se ele não fizer, ele vai estar assumindo uma perda muito maior. De um lado, podendo causar, ainda que culposamente, ainda que por omissão, a morte de alguém, por outro lado, né, aumentando o valor da indenização, porque a indenização em caso de morte, ela é muito alta. Não vai dar para a gente entrar aqui, né, no estudo da indenização em caso de morte, que é com base no artigo 948, mas ela é muito alta. E se vocês derem uma lida no artigo 948, vocês vão perceber por que ela é muito alta, né? Ela traz aí uma gama muito grande de potenciais indenizações, né, que é o dano emergente, material, o dano emergente moral e também, olha que interessante, o lucro cessante, com base na potencial remuneração daquela pessoa até o fim da sua expectativa de vida, né? A potencial remuneração daquela pessoa até o fim, né? Até a sua expectativa de vida prevista. É claro que é um idoso, né? No caso concreto que eu estou comentando com vocês, então a expectativa de vida também vai ser baixa e pequena expectativa de vida, né?
pequena vai ser a indenização de lucro cessante. Mas se quem for morto, né, for uma pessoa jovem, né, ainda com uma expectativa de vida muito extensa, né, muitos anos ainda prováveis de vida, se aquela pessoa não tivesse sido morta, ao se calcular a indenização por lucro cessante com base em toda essa expectativa de vida, ou tudo que ela poderia vir a ganhar nessa expectativa de vida, a indenização por morte acaba ficando muito grande aí, né? Então, tem que tomar cuidado com a indenização em caso de morte, porque ela além do dano material, além do dano moral, ela prevê a possibilidade de pagamento de lucro cessante com base no total de expectativa de vida daquela pessoa, ou o que aquela pessoa poderia vir a ganhar ao longo dessa sua vida esperada, né, da sua vida pretensa. Então, acaba gerando um valor bastante grande, sim, né? Bom, mas isso foge à nossa matéria, então deem uma olhadinha, por favor, depois aí. A gente, infelizmente, está meio corrido por não ter tido aula semana passada. Bom, pessoal, então esse duty de mitigate the loss, ele é bem interessante aí, né? Ele é um dever que as partes têm de reduzir as próprias perdas, né? E trouxe nesse caso do seguro, né? Eu tive a oportunidade de alegar no caso de indenização por incêndio, e eu alego sempre nesses casos, né, de plano de saúde, né, de fornecimento de um determinado medicamento, um determinado tratamento, como dever de reduzir as próprias perdas. Porque se não fornecido o tratamento, o paciente vai morrer, né, o segurado vai morrer, e aí os danos, né, financeiros do plano de saúde por indenização morte serão muito maiores do que se ele tivesse simplesmente fornecido aquele determinado tratamento aí, né, dever de reduzir as próprias perdas. Pessoal, e o último instituto que a gente vai comentar aí, pertinente aos efeitos da boa-fé, é esse venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio, né? Que nada mais é do que a proibição de comportamentos contraditórios. O venire contra factum próprio nada mais é do que a ideia de se proibir comportamento contraditório. E se houver, né? E se houver comportamento contraditório, que é proibido, mas se houver comportamento contraditório, é possível que a partir desse comportamento contraditório surja suprécio, que é a perda do direito para uma das partes, e surrécio, que é o ganho do direito para a outra parte, né? Então, a partir do venire contra factum próprio, que proíbe o comportamento contraditório, mas, mesmo assim, havendo um comportamento contraditório, esse comportamento contraditório pode gerar suprécio, né? Redução de direito ou surrécio, ganho de direito para as partes aí, né? Pessoal, e o exemplo que eu trago aqui do venire contra factum próprio é essa questão de uma administradora de cartão de crédito que aceitou pagamentos parcelados de uma dívida, né? Então, tinha uma dívida de forma parcelada, e veja que aí não precisa nem ser administradora de cartão de crédito, pode ser qualquer pessoa, né, física ou jurídica, que tenha aceitado o pagamento parcelado. E após ter aceitado o pagamento parcelado, esse credor ajuizou uma ação de cobrança, uma ação de execução da integralidade da dívida. Claro que ela não vai poder ajuizar essa ação de cobrança, ação de execução da integralidade da dívida, se ela previamente já teve um comportamento no sentido de aceitar o pagamento parcelado. E se ela aceitou o pagamento parcelado e depois ela ajuizou uma cobrança, uma execução da integralidade da dívida, ela teve claramente um comportamento contraditório. E o comportamento contraditório, ele é proibido. Então, essa ação de cobrança ou de execução da integralidade da dívida,
ela vai ser julgada improcedente em razão de um prévio comportamento da parte de ter aceitado o pagamento parcelado. E com isso, olha que interessante, né? A credora, ela teve uma suprécio, né, em relação ao seu direito de cobrar a integralidade da dívida, ela perdeu o seu direito de cobrar a integralidade da dívida, e o devedor teve uma surrécio, porque ele não tinha direito de parcelar, mas a partir do momento que houve aceitação de parcelamento pelo credor, ele adquiriu esse direito de parcelar a dívida aí, né? Teve uma surrécio, teve um acréscimo de direito em seu arcabouço de direito contratual, né? Então, a venire contra factum próprio proíbe o comportamento contraditório, e havendo comportamento contraditório, muito provavelmente, quase certo, gerará suprécio e surrécio de direitos entre as partes. Pessoal, eu aleguei também comportamento contraditório, né, já comentei com vocês, como defesa naquelas ações de reintegração de posse movidas pela CESP contra os sancheiros, né? Aleguei aí o venire contra facto próprio por comportamento contraditório da CESP, porque ela vinha aceitando ao longo de 30 anos, depois ela tanto aceitava que ela fez um contrato de cessão onerosa de uso daquela área dos ranchos e cobrou para isso, e de repente, né, inclusive sem prévia notificação, ao término da vigência desses contratos, né, que tinha um longo período de tempo, 5 anos, 10 anos, ela ajuizou, então, ação de reintegração de posse, né? E eu coloquei aí que a CESP, então, ela teve um comportamento contraditório que é proibido pelo venire contra factum próprio, né? Alegando, então, como tese de defesa aos rancheiros, o venire contra factum próprio, gerando a suprécio do direito da CESP, né, de não renovar, de negar a se renovar esse contrato, né, e um surrécio, que era o direito dos rancheiros de ter esse contrato renovado, né, e com isso, né, permanecer na posse daquela determinada área da CESP, né, mesmo que eventualmente tivesse que pagar, né, uma cessão onerosa de uso, pagar uma anuidade, né, pagar um valor pelo uso daquela área. Mas eles teriam o direito de continuar utilizando aquela área, mesmo que houvesse contrapartida financeira, né, porque esse era o comportamento que a CESP vinha tendo ao longo dos anos aí, né. E como eu disse para vocês, eu tomei fumo em primeiro e segundo grau, né, eu perdi a ação em primeiro e segundo grau, mas consegui levar essas ações aí para Brasília, né, e elas se encontram aí hoje pendentes de julgamentos do STJ, né, elas estão em Brasília, pendente de julgamento no STJ, né. Difícil, mas consegui subir, né, para o STJ através de um recurso especial, né. E uma das bases, né, um dos argumentos base é o venire contra factum próprio da CESP. Agora, no caso da CESP, tem um problema, né, porque a CESP é uma sociedade de economia mista, né, e os bens utilizados pela sociedade de economia mista diretamente nas atividades empresariais, eles são bens públicos, e sendo bens públicos, né, eles são bens indisponíveis, né, são bens indisponíveis. Então, da mesma forma que não poderia ter venda sem afetação, nesse caso não tem, sem desafetação, e nesse caso não tem como desafetar porque está empregado na atividade pública, da mesma forma que não existe uso capião de bem público, né, há essa chance, então, de entender que não poderia ter venire contra facto próprio e, consequentemente, nem surrécio nem suprécio, porque se trataria de um bem de natureza pública e indisponível, né? Mas, enfim, houve essa alegação e o STJ que vai se posicionar e provavelmente dar a palavra final a respeito desse fato, né? Mas é a alegação, o venire contra factum próprio, tá? Bom, pessoal, e com isso, então, de uma forma
mais rápida aí, né, do que a gente vem trabalhando ultimamente, pela falta de tempo, pelo aperto no tempo, né, nós terminamos aí esses elementos ou esses efeitos da boa-fé. A surrécio e a suprécio, o tucuoque, né, o exceptio doli e a exceptio non adimplente contractus, o dult to mitigate the loss e a venire contra factum próprio, né? Então, esses são os elementos ou os efeitos da boa-fé. Suprécio, surrécio, tucuoque, exceptio doli e exceptio non adimplente contractus, dult to mitigate the loss e venire contra factum próprio. E com isso, então, a gente terminou o princípio da boa-fé e a gente pode comentar um pouquinho sobre esse outro princípio, né, que é o princípio res inter alios, né, ou efeitos interpartes dos contratos, né? Inclusive, a gente já até viu isso aqui, a gente até comentou presencialmente a respeito disso, de que os contratos, eles são feitos entre partes e eles são feitos para valer entre as partes, né? Inclusive, como decorrência daquele outro princípio, que é o princípio da pacta sunt servanda, costuma-se dizer que o contrato é a lei, ou o contrato faz a lei entre as partes, né? O contrato, então, ele gera efeitos, ele produz efeitos entre as partes. O contrato, ele não pode, em tese, né, como regra, gerar efeitos ou gerar direitos ou gerar obrigações para terceiros. Ele só gera efeitos, ele só gera direitos, ele só gera obrigações para as próprias partes contratantes. Por quê, pessoal? Porque o contrato ele depende de manifestação de vontade. E se aquela pessoa é terceira, ela, portanto, não é parte. E se ela não é parte, ela, terceira, não manifestou vontade. E se ela não manifestou vontade, ela não faz parte do contrato, porque o contrato decorre de um acordo de vontades. E se o terceiro não teve oportunidade de manifestar vontade, ele não tem vínculo algum com aquele contrato. Então, ele não pode sofrer efeitos, ele não recebe direitos e, mais ainda, né, ele não pode ter obrigações decorrentes daquele determinado contrato. Bom, pessoal, essa é a regra, né? E a regra a gente já tinha estudado. O que a gente precisa estudar agora um pouquinho, né, são as exceções. Porque em direito, como toda boa regra, né, existem sempre exceções. Existem sempre exceções. Pessoal, e a primeira exceção que eu queria comentar com vocês é a estipulação em favor de terceiro, né? O contrato aí, ele, em regra, não gera efeitos para terceiro, mas, excepcionalmente, é possível se fazer uma estipulação em favor de terceiro. Isso acontece muito em contrato de seguro, né? Isso acontece muito em contrato de seguro, em que a gente tem um segurado que paga o prêmio à seguradora e a seguradora, então, ela tem o dever de pagar indenização em caso de sinistro. E essa indenização pode ser paga ao próprio segurado, que é o que acontece, por exemplo, em caso de seguros de casa, que é o que acontece em caso de seguro de veículo, em que o dono da casa, o dono do veículo, faz o seguro, paga o prêmio à seguradora, e havendo sinistro, como furto na casa, ou queima de aparelhos eletrônicos na casa, ou furto ou acidente com um veículo, a seguradora paga a indenização ao proprietário dessa casa ou desse veículo. Agora, isso não pode, ou isso não dá para acontecer em caso de seguro de vida, porque quem faz o seguro paga o prêmio à seguradora, mas o sinistro é justamente a morte do segurado, no caso de seguro de vida, de modo que não dá para a seguradora pagar essa indenização ao próprio segurado, porque ele já morreu. E aí os contratos de seguro de vida, eles trazem então um terceiro como beneficiário. Não é o segurado, porque ele já morreu,
não é a seguradora, porque a seguradora não é beneficiária, ela é obrigada, na verdade, a pagar a indenização, e como o segurador já morreu, ela paga essa indenização a um terceiro, né? O seguro de vida, ele é uma estipulação em favor de um terceiro, porque é colocado um terceiro como segurado, né? Desculpa, é colocado um terceiro como beneficiário daquele seguro, porque o segurado já morreu. Pessoal, a gente quando viaja de ônibus, né, compra a nossa passagem aí, né? E aí vem na frente o ticket da passagem e atrás vem um papelzinho escrito seguro, né? E tudo grampeado aí. E aí o atendente do guichê da empresa de ônibus, ele pede, olha, preencha essa passagem aqui, inclusive o seguro. E aí lá no seguro você coloca, em caso de acidente, está escrito assim, em caso de acidente, entrar em contato com fulano de tal, aí você coloca o nome dele, no telefone, número tal, e no endereço, número tal. Gente, aquela pessoa, né, ela, além de ser contato para notícias ruins, né, em caso de sinistro, ela também está ficando como beneficiária do próprio seguro de vida daquela determinada pessoa. Então, se aquela pessoa sofre um acidente, né, e no ônibus, aquela viagem é segurada e vai haver um pagamento de indenização. Em caso de morte, né, o viajante morreu, então quem vai receber a indenização é aquela pessoa que figurou, né, escrita no papelzinho, né? Então nunca coloquem o seu próprio nome ali, né? Coloquem o nome de outra pessoa, porque além de contato, aquela pessoa também vai ser o beneficiário da indenização em razão do seguro de vida. Agora, pessoal, esse seguro no ônibus, né, ele também é um seguro em caso de incapacidade, né? E aí, em caso de incapacidade, não vai para essa outra pessoa, não vai para terceiro, vai para o próprio viajante, né? Porque ele está vivo, então ele pode receber, né? Então, aí não se trata, em caso de incapacidade, não é uma estipulação em favor de terceiro, né? É apenas o seguro de vida, que é uma estipulação em favor de terceiro, né? Isso é bastante interessante, né? Acho que eu já até comentei com vocês que faz algumas semanas eu fui consultado em caso de sucessão de bens, né? Em caso de sucessão de bens, porque a pessoa, né, o marido tem um seguro de vida e ele colocou como segurado, como beneficiárias aí, as filhas do primeiro casamento, né? E a segunda esposa me perguntou se ela não seria beneficiária, né? Ou se é lícito colocar as filhas e não ela como beneficiária. E eu disse que sim, é lícito colocar as filhas como beneficiária e colocar, na verdade, qualquer pessoa como beneficiária, porque o seguro de vida, por expressa disposição de lei, ele é uma estipulação em favor de terceiro. Então, é o segurado que escolhe quem vai ser o beneficiário desse seguro de vida. E mais interessante aí, como o seguro de vida é essa estipulação em favor de terceiro, esse terceiro sendo beneficiário, por expressa vontade, então, do segurado que faleceu, esse terceiro, ainda que ele seja herdeiro, como é o caso das filhas, elas, né, os herdeiros, não são obrigados a trazer esse valor recebido do seguro de vida para fins de compensação de valor dentro do inventário, né? O termo técnico que se dá é para fins de colação, que é trazer o valor recebido para dentro do inventário para fins de compensação. Não há essa necessidade. Por quê? Porque o seguro de vida é uma estipulação em favor de terceiro e o segurado em vida que escolhe para quem que vai esse determinado seguro, a indenização por esse determinado seguro de vida, né? Então, eu fui consultado e o que se queria era algo além da nossa matéria, que era direito da sucessão. Mas para responder esse além da nossa matéria, que foi direito da sucessão, a gente precisou voltar à natureza do seguro de vida, que é uma estipulação em favor de terceiro. E aí o segurado ali
e quem ele coloca, mesmo que seja herdeiro, não precisa trazer para colação em inventário, recebe por direito próprio e direto, né? A indenização pelo seguro de vida é recebida pelo segurado, pelo segurado não, pelo terceiro, né? Por direito próprio e de forma direta, sem necessidade de inventário, ou de colacionar esse valor recebido. Bom, pessoal, com isso a gente terminou essa primeira exceção, que é a estipulação em favor de terceiro, e a gente pode falar um pouquinho da segunda exceção, que é a promessa de fato de terceiro. E veja que a estipulação em favor de terceiro e a promessa de fato de terceiro são coisas antagônicas, né, ou diametralmente opostas. Porque, enquanto na estipulação em favor de terceiro, as partes de um contrato dão uma vantagem para o terceiro, um ganho para o terceiro, na promessa de fato de terceiro, as partes fazem um contrato e, na verdade, uma delas promete uma obrigação a ser cumprida por um terceiro. Então, enquanto na estipulação em favor de terceiro, o terceiro ganha, na promessa de fato de terceiro, o terceiro, digamos assim, perde, porque ele recebe uma obrigação prometida por um terceiro. Pessoal, isso acontece muito em caso de empresários de artistas, né? Empresários de artistas. Se uma determinada pessoa, né, uma festa do peão, precisa de um show de um determinado artista, ele não vai ligar para o artista em si, ele vai ligar para o empresário desse artista e vai negociar e celebrar um contrato com o empresário. E nesse contrato assinado pelo empresário, existe a promessa do show, da realização do show pelo artista. E o artista assina o contrato? Não. O artista ele é terceiro em relação a esse determinado contrato. Mas o contrato entre a casa de show, ou a festa do peão e o empresário vincula, né, determina o cumprimento da obrigação pelo artista. E por que isso é possível? Porque existe um prévio contrato entre o artista e o empresário, ou seu representante comercial aí, né? E também, ainda que não exista um contrato expresso, escrito entre o artista e esse determinado empresário ou esse determinado representante comercial, a vinculação pode se dar pela chamada teoria da aparência. Se aquele empresário se apresentou como representante daquele artista e já o faz, já representa, já celebrou vários contratos em nome daquele artista por muito tempo, aparenta-se que, de fato, aquela pessoa, empresária, representa, de fato, aquele determinado artista. E ainda que não tenha um contrato escrito entre o artista e o representante legal, pela teoria da aparência decorrente da apresentação do empresário, dele ter chegado dirigindo um carro com o nome do artista na lateral, dele usar um uniforme, né, uma camiseta com o nome do artista, né, escrito, por exemplo, fulano de tal na frente e atrás staff, né, dele já ter intermediado negociações com aquele artista várias vezes ou por longo período de tempo, né, aparenta que de fato aquele empresário realmente representa aquele determinado artista, né. Então, ainda que não se tenha contrato escrito, né, pela teoria da aparência, que não deixa de ser uma decorrência da própria boa-fé objetiva dos negócios, né, gera-se essa vinculação. Ah, professor, e se o artista não quer mais ser representado por aquela determinada pessoa, por aquele determinado empresário? Se tiver um contrato escrito, eles vão ter que elaborar um distrato. Se o contrato serve para criar o vínculo, o distrato, né, a gente vai ver daqui para frente, né, no final da aula provavelmente, o distrato, ele serve justamente para extinguir o contrato, para rescindir esse contrato aí dentro da
normalidade, dentro da normalidade. Então, ele vai ter que fazer um distrato, né, com esse determinado empresário aí. Agora, se ele não tem contrato, aí já fica mais complicado, né? Se ele não tem contrato e o empresário vinha representando aquele determinado artista por longo período de tempo, aí já fica muito mais complicado, porque tem a teoria da aparência que legitimaria essa representação. Então, aí o artista vai ter que notificar o empresário, né, ou ex-empresário a partir de agora, para que ele pare de representá-lo, pare de fazer promessa de fato de terceiro, vinculando ele, artista, né, e tornar público isso, tornar público. Então, determinar que ele deixe de usar o uniforme, determinar que ele pare de usar o veículo, né, que ele, né, pare de usar o veículo aí, né, e claro, tornar público, falando, olha, a partir de agora, o meu novo empresário não é mais o ex, é esse novo empresário, né, tornando público, então, a existência de um novo empresário através dos meios de comunicação, ou ligando aí para as casas de show, para casa, para as festas do peão, enfim, para quem atua, né, como promotor desses eventos, como organizador desses eventos aí, né? E ao tornar público o novo, claro, substitui o antigo. E aí, se o antigo quiser representar, ele não pode. E se ainda assim ele tentar representar e ainda assim celebrar um contrato como promessa de fato de terceiro, essa promessa de fato de terceiro não vai mais vincular o artista, né? Após todas essas medidas tomadas, que é a notificação, que é a proibição, que é a substituição, se o ex-empresário continuar celebrando o contrato e fazendo promessa de fato de terceiro, gerando uma suposta obrigação ao artista, evidentemente, essa suposta obrigação ao artista não vincula esse artista. Vincula quem? Apenas o empresário que assinou. Mas ele vai poder obrigar o artista a fazer um show? Não. Então, esse empresário na prática, né, o ex-empresário na prática, ele vai ter que pagar indenização ao contratante, né? Ele mentiu. Na real, ele mentiu, né? Ele agiu contra a boa-fé, ele agiu de má-fé. E aí ele vai ter que pagar, então, indenização ao contratante. Mas o artista em si, após tomadas todas essas medidas de publicidade da ex-representação para uma nova representação, ele não fica mais vinculado à ex-representação. E aí o ex-empresário é que se vira, provavelmente pagando indenização por perdas e danos de quem contratou aquele determinado show. Bom, pessoal, e a última exceção aí, né? A última exceção é o contrato com pessoa a declarar, né? Então, as partes fazem um contrato, mas uma das partes fala que o contrato não é para ela, que é para uma outra pessoa, né? Que é para uma outra pessoa, e que em um momento oportuno, essa outra pessoa vai ser declarada, né, vai ser mencionada, vai ser tornada pública. Então, no contrato, a pessoa a declarar, duas partes fazem um contrato, mas, na verdade, uma das partes fala que não é para ela, né, que é para um terceiro, e que em um momento oportuno, esse terceiro, então, vai ser declarado, vai ser tornado público, e ele, então, vai entrar no contrato, no local daquela pessoa que fez o contrato com a pessoa a declarar. Pessoal, eu já vi isso acontecer em uma compra e venda, né? Eu já vi isso acontecer em uma compra e venda. Havia corretor nessa compra e venda, e o corretor estava tomando todas as medidas, né? E assumindo todas as negociações. Mas ele não era o comprador, ele era o corretor. Só que para não perder o negócio, né? O corretor não queria dizer de cara quem que era o comprador. E, portanto, ele fez todas as negociações, ele firmou até o compromisso de compra e venda, dizendo que não era para ele, que ele era mero corretor, porém,
quando fosse celebrado o contrato definitivo, ele, que era a escritura pública, ele diria de fato quem que era aquele determinado comprador, né? Ele resguardou o nome do comprador para que não houvesse negociação direta e ele não perdesse esse determinado negócio. E o comprador, ele concordou com isso, né? Ele concordou com isso, ele estava ciente, ele concordou com isso, porque era uma pessoa muito abastada, né? Tinha muito dinheiro. E se o vendedor soubesse de cara quem que era o comprador, que era essa pessoa muito abastada, com muito dinheiro, ele, vendedor, provavelmente iria querer um preço maior, porque ele sabia que aquele comprador, né, se tivesse sido declarado antes, né, se ele tivesse prévia ciência que era aquele comprador, teria muito mais dinheiro para pagar naquele determinado bem aí, né? Então, o comprador também quis ficar oculto, deixou o corretor tocar o negócio, inclusive assinar toda a documentação até a lavratura da escritura pública, sem ter tornado público o nome dele, porque ele não queria, de fato, aparecer com medo de o vendedor aumentar o preço daquele determinado bem, né, o preço daquele determinado imóvel, né? Então, isso eu vi acontecer aí. É o corretor que celebrou todos os documentos, mas, claro, deixando claro, não era para mim, é para um terceiro, e esse terceiro será, então, declarado em um momento oportuno, que foi o momento da assinatura da escritura pública e do pagamento do preço. Agora, quando chegou esse momento, na verdade, o negócio já estava pronto, acabado, definitivo, com todos os seus elementos negociados, discutidos, firmados, né? E, portanto, nenhuma das partes poderia voltar atrás mais, né? Nem o vendedor, ao descobrir quem era o comprador, poderia aumentar o preço, né? Porque já estava o negócio definitivo. E nem poderia o comprador voltar atrás, falar, agora eu não quero mais, né? Agora é o corretor que se vira. Não, já estava tudo formalizado, inclusive com obrigação do corretor declarar quem era de fato o comprador, né? Então, isso pode acontecer, apesar de ser algo extremamente raro, né? Algo extremamente raro. Eu só vi nesse caso de corretagem aí, né? Que nenhuma das duas, que o corretor não queria declarar quem era, para não haver negociação direta, e o comprador concordou com isso, porque não queria que o vendedor soubesse que era ele, porque senão provavelmente esse vendedor iria aumentar o preço de venda. Pessoal, e com isso, então, a gente terminou esse princípio, os princípios não, né? Ainda tem um princípio, que é o princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Mas terminamos, então, o princípio da res inter alios, né? Ou o princípio da validade entre as partes, interpartes dos contratos. Excepcionalmente valendo para terceiro, com as três exceções da estipulação em favor de terceiro, terceiro ganha. Da promessa em favor de terceiro, terceiro perde, né, porque assume uma obrigação. E com o contrato com pessoa a declarar que essa omissão da parte e que ela somente será declarada, ela somente será tornada pública no momento oportuno, que normalmente é o momento da finalização do contrato, da assinatura do contrato definitivo, né? Em se tratando de bens imóveis, da assinatura da escritura pública. E aí a gente precisa comentar um pouquinho sobre esse quinto princípio aqui, né? Que é o princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Pessoal, a gente comenta rapidinho desse princípio. Eu paro a gravação para o vídeo não ficar muito grande. E aí abro para as perguntas de vocês, né? E aí, então, a gente, depois das perguntas de vocês, faz um intervalinho para tomar um cafezinho. Mas vamos falar, então, desse princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Pessoal, esse princípio, ele vem do antigo jogo
né, de institutos do direito romano, que a gente já comentou um pouquinho aqui. Esse jogo, ele decorre, então, da relação de dois institutos romanos. O primeiro é a pacta sunt servanda, pelo qual quem promete tem que cumprir. E esse princípio da pacta sunt servanda, ele vigora até hoje, né? Chamado aí de força obrigatória dos contratos. Todo mundo que promete tem o dever de cumprir. Só que, mesmo lá na época do direito romano, esse princípio da pacta sunt servanda, dessa força obrigatória dos contratos, da imposição dos contratos, de que quem promete tem que cumprir, sofria uma mitigação, sofria uma diminuição, sofria uma adequação aí, que era dada pela cláusula rebus sic stantibus. Cláusula rebus sic stantibus. Então, o princípio da pacta sunt servanda, ele era mitigado, né, desde a época do Império Romano, pela cláusula rebus sic stantibus. Pacta sunt servanda, ele era mitigado pela cláusula rebus sic stantibus. Pessoal, e toda vez que eu falo sobre cláusula rebus sic stantibus, novamente, eu me lembro daquela professora, a doutora Gleise Gugliano, que eu comentei com vocês, né, que o marido morreu no incêndio do edifício Joelma, aí, né, e desde então ela tinha e usava diariamente um corcel 1 vermelho, que era perfeito, estava perfeito, né, apesar de ter passado praticamente 40 anos aí da morte do marido, né, e o veículo era dele. Bom, mas, fazendo a homenagem à nossa querida professora Deise Gugliano, né, vamos voltar à nossa matéria. Cláusula rebus sic stantibus. E o que significa cláusula rebus sic stantibus? Significa o seguinte: enquanto mantiver as condições. Enquanto mantiver as condições. Rebus sic stantibus significa enquanto mantiver as condições. De modo que, se a gente juntar as duas cláusulas, então, os dois institutos, que é a pacta sunt servanda e a cláusula rebus sic stantibus, a gente vai ter a seguinte frase, que quem promete tem que cumprir, enquanto mantidas as condições de celebração do próprio contrato. Vamos escrever isso aqui? Então, pacta sunt servanda e cláusula rebus sic stantibus, eu sei que ficou pequenininho, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. Eu tentei encaixar ali o quadrado. Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Então, cláusula ou o princípio do pacta sunt servanda, mitigado, então, pela cláusula rebus sic stantibus. Significa, quem promete ou quem contrata tem que cumprir, vírgula, enquanto mantida as condições de celebração do próprio negócio, do próprio contrato. Essa é a ideia. Então, pacta sunt servanda e cláusula rebus sic stantibus, quem promete e quem contrata tem que cumprir, enquanto mantidas as condições de celebração do próprio contrato. É isso que significa. Agora, a partir dessa ideia, vamos aqui tirar as nossas próprias conclusões. E eu vou colocar em itálico, porque isso é lucubração nossa, isso é raciocínio nosso, isso é conclusão nossa. Não nossa, do direito, né? Mas é o que a gente está fazendo agora. Se quem promete, quem contrata tem que cumprir enquanto mantidas as condições de celebração do negócio, ao contrário, não mantidas as mesmas condições, ou, vírgula, então, modificadas essas
condições de celebração do contrato, significa que as partes não estarão mais obrigadas a cumprir o contrato. As partes não estão mais obrigadas a cumprir o contrato. Então, veja, se não mantidas as mesmas condições ou então modificadas as condições de celebração do contrato, significa que as partes não estarão mais obrigadas a cumprir o contrato. Aí, elas podem não cumprir o contrato como um todo, ou seja, não cumprir nada, o que gera a resolução do contrato, que é o fim do contrato. Ou então, podem não cumprir apenas uma parte do contrato. O que gera revisão deste contrato. Modificação apenas parcial deste contrato, mantidas as demais partes originárias deste contrato. Aí, pessoal. Então, veja. Modificadas as condições, ou a parte não cumprir nada, o que vai gerar a resolução do contrato, o fim do contrato. Ou então, modificadas as condições e a parte não irá cumprir um determinado item, uma determinada parte, um determinado elemento do contrato. O que gera a alteração dessa parte, gera a revisão dessa parte, mas mantém-se as demais partes originárias, como originariamente previstas dentro do contrato. Né? Então, pela pacta sunt servanda mais mitigada pela rebus sic stantibus, significa que, havendo modificações das circunstâncias fáticas originárias daquele contrato, o próprio contrato vai sofrer modificação. Ou ele sofre modificação total e ele não é cumprido de modo algum, portanto, gerando resolução do próprio contrato, ou gera modificação parcial desse contrato, mantidas as demais partes, e essa modificação parcial dos contratos, a gente diz que houve revisão contratual. Pessoal, de modo que a cláusula rebus sic stantibus, ou ela gera resolução, quando a modificação da circunstância originária é tão grande que não tem mais contrato. Ou então ela gera revisão do contrato, permitindo alterações pontuais do contrato. Quando a alteração da circunstância fática não é tão grande assim, a ponto de se perder o contrato como um todo, mas permitindo alterações pontuais do contrato, a gente fala então que houve revisão desse contrato. Então veja que a ideia da cláusula rebus sic stantibus é permitir que modificações fáticas gerem resolução ou revisão do contrato. Alterações fáticas da época que o contrato foi celebrado permite, então, resolução ou revisão do contrato. Pessoal, e por que essa ideia hoje é chamada de princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro de um contrato? Por que a ideia é manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato? Por quê? Porque o contrato é feito em um determinado cenário econômico e financeiro. E se ele é feito para vigorar ao longo do tempo,
modificando esse cenário econômico e financeiro para que haja, de fato, um equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, né, para que elas não se sujeitem a essas modificações fáticas ocorridas, né, e mantenha aquele padrão, aquele equilíbrio entre as partes, né, permite-se, então, ou a resolução do contrato ou a revisão do contrato, né, para justamente permitir que as partes permaneçam em igualdade de condições, né. Então, o contrato é celebrado em razão ou gerando um determinado equilíbrio econômico-financeiro, modificando circunstâncias fáticas e modificando, né, causando, então, um desequilíbrio econômico-financeiro. O próprio contrato ele vai ter que ser alterado, né, para fins de reequilibrá-lo, mantendo aí a igualdade entre as partes por todo o período de vigência desse determinado contrato. Bom, pessoal, e modernamente, então, nós temos aí 2 institutos que permitem a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que tem como efeito a revisão ou a resolução desse determinado contrato, que é a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Então, como decorrência desse princípio da manutenção do equilíbrio econômico e financeiro e com uma evolução da cláusula rebus sic stantibus, hoje a gente tem, então, a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva, né? Então, modernamente, hoje, né, se tem aí a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Agora, tanto a teoria da imprevisão quanto a teoria da onerosidade excessiva são uma evolução da cláusula rebus sic stantibus. Então, tanto a teoria da imprevisão quanto a teoria da onerosidade excessiva permitem a revisão parcial do contrato e a resolução total do contrato. Então, o efeito da aplicação da teoria da imprevisão, os efeitos da aplicação da teoria da imprevisão e da aplicação da teoria da onerosidade excessiva são os mesmos, que é a revisão parcial do contrato ou a resolução total desse contrato. De modo que a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva, elas não se diferem pelos efeitos, porque os efeitos de ambas são os mesmos, que é a revisão parcial ou a resolução do total do contrato. De modo que, qual é a diferença da teoria da imprevisão para a teoria da onerosidade excessiva? Não é nos efeitos, porque os efeitos é o mesmo. A diferença, então, não está nos efeitos, está nos pressupostos de aplicação de ambas essas teorias. A diferença da teoria da imprevisão para a teoria da onerosidade excessiva está no pressuposto de aplicação dessas duas teorias. Olha só, a teoria da imprevisão, ela traz como pressuposto a ocorrência de uma circunstância fática não prevista pelas partes, imprevisível pelas partes. Então, quando as partes celebraram o contrato, elas não previram e, na verdade, elas nem tinham condições de prever a ocorrência de um evento futuro. Porém, ainda que imprevisto, ainda que ninguém podia supor que aquilo iria acontecer, durante a execução do contrato, ocorreu algo que era imprevisível quando, no passado, o contrato foi celebrado. E a ocorrência, então, desse evento imprevisível ao momento da celebração do contrato, mas que ocorreu, gerou modificação fática tal que alterou em si o próprio equilíbrio entre as partes dentro do contrato, permitindo, então, a revisão parcial ou a resolução daquele contrato, por aplicação da teoria da
imprevisão. Mas a teoria da imprevisão, ela só pode ser aplicada se de fato ocorrer durante a execução do contrato, portanto, futuramente a celebração do contrato, um evento que era imprevisível ao momento em que esse contrato foi celebrado, né? Isso não foi previsto e nem era previsível a parte que iria ocorrer. Pessoal, um grande exemplo é o momento que nós vivemos hoje, né? O grande exemplo é o momento que nós vivemos hoje, né? Há 4 meses atrás, nós celebrávamos diversos contratos. Em algum momento, há 4 meses atrás, alguém podia supor que um vírus que, no máximo, a galera estava falando que era, né, uma mera gripezinha aí, que o índice de mortalidade era baixíssimo, que ninguém ia pegar, ou que se pegasse não ia virar nada, iria causar, né, uma modificação das relações econômicas tão grande como, de fato, a gente vivencia hoje? Não, né? 4 meses atrás, aí, né, a gente tinha, no máximo, notícias da China, né, e que eram informações desencontradas e que não reportavam, de fato, a real gravidade do problema. Agora, e se a gente pensar um pouquinho mais no passado, há 6, 7 meses atrás? Ninguém sabia nada. Ou, se a gente pensar aí, há 8 meses atrás, o vírus nem existia. Ou essa cepa, ou essa modificação, ou essa mutação do vírus, que permitiu que ele atingisse humanos, nem existia. De modo, contratos aí de 8 meses atrás, ninguém nem sonhava com esse tipo de possibilidade aí. Porque esse vírus em específico, essa cepa desse vírus, nem existia, nem tinha sofrido modificação que permitiu, então, atingir humanos. E veio o vírus, que era algo imprevisto para contratos de até 4 meses atrás aí, e até totalmente imprevisível para contratos de até 6 meses atrás, e ele modificou por completo as relações econômicas. E aí, as atividades econômicas foram cessadas, né? O comércio fechou, a indústria fechou, nós saímos do ensino presencial e estamos para um ensino emergencial, remoto emergencial, e com isso muita gente perdeu o emprego, ou então perdeu horas de trabalho, ou perdeu o trabalho em si, quem é autônomo, e a renda geral da população diminuiu, né? E a renda geral da população diminuiu. O governo criou um auxílio emergencial, né? Porém as pessoas têm muita dificuldade para ter acesso a esse auxílio emergencial, e pode ser que o auxílio emergencial não atinja a renda que a pessoa possuía antes de toda essa pandemia, de toda essa modificação. E com isso, né, tornou-se mais complexo para que as pessoas, então, possam, de fato, honrar com as suas obrigações. E por isso, essas pessoas, então, que em razão de algo imprevisto e até imprevisível no momento da celebração do contrato, vão poder alegar a teoria da imprevisão, né, pela ocorrência de um fato imprevisto e imprevisível, e pedir a revisão parcial ou então a resolução dos contratos. Olha que interessante, né? Revisão parcial ou resolução do contrato pela modificação das circunstâncias fáticas entre o momento atual e o momento em que aquele contrato foi celebrado, né? Agora, pessoal, essa revisão pode ser feita por vontade própria das partes contratantes, né? Espontaneamente pelas partes contratantes, ou, se as partes contratantes não o fizerem, né, também pelo Poder Judiciário,
né, essa alegação pode sim ser levada ao Poder Judiciário para fins, então, de permitir uma revisão parcial, né, de partes do contrato ou resolução, né, extinção total desse contrato, a critério daquilo que ficar melhor para as partes. Agora, pessoal, tem que tomar cuidado com uma coisa, né, em relação a essa revisão, a essa resolução dos contratos. A economia como um todo, ela gira em torno dos contratos, né, e do cumprimento desses contratos, de modo que tem que tomar cuidado para não gerar uma reação em cadeia a ponto de se colapsar toda a economia, né? Por quê? Porque, pela regra geral, os contratos têm que ser cumpridos, e isso gera toda uma expectativa de direito e toda uma segurança jurídica. Né? Se começar a revisar e resolver os contratos, né, extinguir os contratos, isso gera uma reação em cadeia e, na verdade, não se terá mais segurança jurídica e não se terá mais relação econômica como um todo. Para tudo, colapsa tudo. Né? Então, isso tem que ser analisado com muito parcimônia, né, com muito cuidado, porque, dada a magnitude do momento histórico que a gente vive, né, a gente está vendo a história ser escrita aí, né, isso pode resultar em um colapso muito maior das relações econômicas. Né? Bom, pessoal, essa é a teoria da revisão ou resolução do contrato pela imprevisão, que pressupõe a existência, então, de um fato real, né, de um fato na realidade fática aí, que de tal magnitude permita, então, gere então, um desequilíbrio contratual, né, um desequilíbrio econômico-financeiro interno ao contrato e, portanto, a revisão, a resolução do contrato. Mas a teoria da imprevisão, ela exige sempre esse fato e dessa magnitude, né, de forma imprevista ou imprevisível para fins de revisão ou resolução do contrato. E é justamente esse ponto que diferencia a teoria da imprevisão com a teoria da onerosidade excessiva. Porque enquanto na teoria da imprevisão necessita do fato imprevisto ou imprevisível e que gere modificação da circunstância fática, na teoria da onerosidade excessiva, não há necessidade de fato imprevisto ou imprevisível e de tal magnitude. Na teoria da onerosidade excessiva, permite-se a revisão ou resolução do contrato pelo próprio ou pelo simples desequilíbrio econômico e financeiro, sem que se tenha necessidade desse fato imprevisto ou imprevisível, né, de grande magnitude, gerando alteração da circunstância fática dentro daquele determinado contrato. Né? A teoria da onerosidade excessiva, então, ela pressupõe a mera ou mero desequilíbrio econômico ou financeiro. E ela é chamada, então, de teoria da onerosidade excessiva porque, se celebrar num determinado contrato e esse contrato se tornou excessivamente oneroso, se tornou muito caro para uma das partes, ainda que não tenha havido nenhuma modificação fática externa, imprevista ou imprevisível, se aquele contrato se tornou excessivamente oneroso para uma das partes, ele por si, ou essa onerosidade por si, já permite a revisão ou a resolução do contrato. Já se permite a revisão ou a resolução do contrato. Pessoal, sendo assim, olha só, na prática, é muito mais fácil a aplicação da teoria da onerosidade excessiva que a aplicação da teoria da imprevisão. Porque a teoria da onerosidade excessiva não exige um fato excepcional. Basta que aquele contrato tenha se tornado excessivamente oneroso, tenha se tornado muito caro para uma das partes para permitir a revisão ou a resolução. Enquanto que na teoria da imprevisão, né, para a aplicação da teoria da imprevisão, necessita, então, de um fato prévio, né,
de grande magnitude, imprevisto, imprevisível, que tem alterado toda a realidade fática aí, como é o caso da pandemia do novo coronavírus, né? Então, é muito mais fácil conseguir a revisão de um contrato, a resolução de um contrato, pela teoria da onerosidade excessiva que pela teoria da imprevisão. Pessoal, e o caso que eu vi aí, que é bem interessante como decorrência desse princípio da teoria da onerosidade excessiva, foi a alta do dólar. Não uma alta do dólar como ocorreu agora em razão do coronavírus, né? Que o dólar subiu aí, né, muito por toda a crise econômica gerada pelo coronavírus. Porque a alta atual do dólar gera onerosidade excessiva, que é o menos, gera, mas gerou até teoria da imprevisão, né, que é o mais, porque se decorreu de um fato imprevisto e até imprevisível. Agora, uma alta normal de dólar, né, que era previsível, porque desde a crise aí de 2015, 2016, a gente vê que o dólar vem paulatinamente subindo. Então, a alta do dólar, né, não um pulo do dólar, mas uma alta do dólar, não era algo imprevisto, né, muito menos imprevisível. Desde 2015 aí, o dólar vem paulatinamente subindo. Não são pulos, né, grandes, mas vem paulatinamente subindo. Né? E aí, nesse período, as pessoas celebraram contratos em dólar. Né? Por exemplo, né, e é o caso que eu vi, equipamentos médicos. Né? Os médicos, eles querem investir nos seus consultórios, e aí eles compram equipamentos médicos que, infelizmente, não são fabricados no Brasil. Né? O Brasil não detém essa tecnologia. Portanto, eles são obrigados a importar esses equipamentos. Né? Não são eles que importam diretamente, eles compram através de representantes comerciais, mas esses representantes comerciais importam esses equipamentos e, portanto, o preço final desse equipamento médico, ele é em dólar, né? Ele não é em real. Né? O médico compra em dólar. E como são equipamentos caros, aí, com valor de casas, né? De imóveis, os médicos não pagam à vista, né? Eles parcelam, porque é com o uso do próprio aparelho que o médico vai fazer dinheiro para pagar o próprio aparelho. Né? Então, eles parcelam aí. E comprou o aparelho lá em 2015, parcelando aí em 3, 4 anos, né? Longos 3, 4 anos de parcelamento, porque os valores são muito altos. E nesse período todo, veja que não foi algo de uma vez, né? E nem um fato como o coronavírus que veio de uma vez aí. Foi paulatinamente subindo o valor do dólar a ponto de se tornar impagável por esse médico, né? A ponto de se tornar impagável por esse médico. Esse médico vai poder pedir uma revisão ou uma resolução do contrato, uma revisão no sentido de diminuição do valor de cada parcela e aumento das parcelas, por exemplo, uma revisão no sentido de excluir as multas ou os juros? Sim, né? Por quê? Paulatinamente o valor do dólar foi subindo e isso paulatinamente tornou aquele contrato impagável, gerou uma onerosidade excessiva. Mesmo que não tenha havido coronavírus nenhum. Agora, com o coronavírus e que o preço do dólar disparou, aí fica, né, há uma situação externa, e aí não precisa só, aí você deixa de ter só onerosidade excessiva, você pode partir para uma teoria da imprevisão. Mas não precisa necessariamente de um fato externo, né? Porque antes disso, já era possível pedir a revisão ou resolução do contrato pela onerosidade excessiva, que foi o aumento do dólar aí, né? Pessoal, agora, veja só, isso nem tudo é ruim, né? Esse aumento do dólar, essa onerosidade excessiva. Por quê? Vamos supor que o médico tenha comprado aquele aparelho lá atrás e à vista. Quando o dólar estava R$2. R$2 e pagou à vista. Pum. E aí o dólar subiu. E hoje, pelo preço que ele pagou no aparelho,
ele não compra nem metade de um aparelho novo, porque o dólar saiu de R$ 2 e ele está hoje em 5,5 aí. Então não compra nem metade de um aparelho novo. Vocês acham que aquele médico vai vender aquele aparelho usado, ainda que usado, pelo preço que ele pagou? Não. Ele vai vender, ainda que usado, por um preço mais caro. Porque se o novo subiu, a pessoa vai ter que pagar 5 vezes mais pelo novo, ele vai vender aí por metade do preço de um novo, já é mais do que ele pagou naquele determinado aparelho e ele vai ganhar dinheiro. Pessoal, eu não vi isso acontecer com aparelho médico, eu vi isso acontecer com carro, né? Eu vi isso acontecer com carro. A pessoa tinha comprado um carro, né, importado, né? A pessoa tinha comprado um carro importado e pago em dólar, né? E pago em dólar. E aí o dólar subiu, a pessoa imediatamente vendeu o carro. Ela conseguiu vender o carro mais caro do que ela tinha pago em razão do aumento do dólar, né? Então, pagou à vista, o carro já estava quitado, vendeu o carro imediatamente e acabou ganhando dinheiro aí, né? Então, isso pode ser pro bem ou pro mal, dependendo da circunstância ou da realidade daquela determinada pessoa. Bom, pessoal, e com isso, então, a gente diferenciou a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva. Não quanto aos efeitos, porque os efeitos são os mesmos, tanto uma quanto a outra permite a revisão, que é uma alteração parcial do contrato, ou então a resolução, que é o fim total, a extinção total daquele determinado contrato. A diferença está no pressuposto. A teoria da imprevisão exige um fato imprevisto, um fato posterior à celebração do contrato, imprevisto e imprevisível. Portanto, algo totalmente novo e que muda toda a base da economia. Exemplo, coronavírus. Enquanto que a teoria da onerosidade excessiva, ela não precisa de um fato novo, né, um estalar de dedos. Ela é algo mais paulatino que, paulatinamente, tempo em tempo aí, vem encarecendo o contrato para uma determinada parte, a ponto do que aquela parte, então, não consiga mais honrar as obrigações, né, as prestações decorrentes daquele contrato, e, portanto, ou aquele contrato se tornou onerosamente, né, excessivo para a parte que não tem mais condições de arcar com esse determinado negócio aí. E para a gente terminar, né, para a gente poder encerrar a gravação aqui e abrir para as perguntas, porque eu acredito que tenha bastante coisa, um pressuposto agora que é comum, tanto à teoria da imprevisão quanto à teoria da onerosidade excessiva, que a gente já comentou. Pessoal, só faz sentido em revisar ou extinguir contrato se esse contrato, então, ele for não instantâneo. Se ele for celebrado no momento, mas cuja execução se der ao longo do tempo. Porque se o contrato é instantâneo, se ele é celebrado e executado imediatamente, você não tem mais o que revisar, na verdade, você não tem mais nem o que resolver. Se ele é instantâneo, ele é feito, e executado, e cumprido e acabado imediatamente. Então, não tem como você revisar ou resolver um contrato, nem pela teoria da imprevisão, nem pela teoria da onerosidade excessiva. E essas teorias que permitem, então, a revisão e resolução do contrato, elas só se aplicam para contratos não instantâneos, para aqueles contratos que têm momento de celebração, mas uma execução, um cumprimento diferido ao longo do tempo, né? Famoso contrato parcelado, contrato por parcelas. Aí sim você tem, então, margem de tempo para revisar e para resolver, né? Importante aí, teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva não se aplicam a contrato instantâneo, porque não tem mais o que revisar, não tem mais o que resolver. Eles só se aplicam para contratos não instantâneos, para os contratos que têm uma execução diferida no tempo aí. Termo técnico, né? São os famosos contratos de trato sucessivo, que a gente vai executando ao longo
desse tempo aí, né? Por isso que o exemplo foi um contrato celebrado há 6 meses, há 4, 6 meses atrás, mas que está sendo cumprido agora, ou que uma parte dele, uma parcela dele está sendo cumprida agora, aplicando aí a teoria da imprevisão pelo fato coronavírus. Ou então um contrato que foi celebrado lá em 2015 e que paulatinamente, ainda que seja um fato previsível, porque o dólar vem aumentando naturalmente desde 2015, paulatinamente desde 2015, hoje, né, se tem um valor de dólar muito maior do que se tinha lá em 2015. Então, novamente, um contrato de trato sucessivo. Pessoal, e com isso, então, né, a gente terminou essas duas teorias aí, teoria da imprevisão e teoria da onerosidade excessiva, né, e o momento histórico que a gente vive, sim, permite aí a alegação da teoria da imprevisão para fins de revisão ou resolução do contrato, ou revisão do valor desse contrato, ou revisão do número de parcelas desse contrato, por exemplo, aumentando o número das parcelas e, consequentemente, diminuindo o valor da própria parcela, ou, por exemplo, exclusão de multas, juros, correção monetária, porque por uma situação imprevista, né, imprevisível há 6 meses atrás, a renda diminuiu e as pessoas não têm mais condições de pagar multas, pagar juros, pagar correção monetária, né? E, por exemplo, né, minha mãe tem uns imóveis de aluguel, né? Alguns inquilinos não atrasaram, maravilha para a gente, né? Outros inquilinos atrasaram e pediram aí que eles pudessem pagar o valor sem multa, sem correção, sem juros, apesar de estar previsto no contrato, né? Minha mãe concordou, né, que ela entendeu aí que realmente a gente vive numa situação excepcional, né? E um inquilino pediu até a diminuição do valor do aluguel, isso ainda está sob análise, né? Isso ainda está sob análise, se de fato ela vai concordar ou não com a redução do valor do aluguel, mas teve esse pedido com base, então, na teoria da imprevisão. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, dado o adiantado da hora, né? E para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente continua aqui para sanar dúvidas e depois, não havendo mais dúvidas, a gente